Bem, senhoras e senhores, está no ar mais um Gente da Gente. O espírito do programa dispensa qualquer apresentação. A gente sempre, como diz o próprio título do programa, traz aqui Gente da Gente. E nós vamos trazer uma das figuras mais conhecidas de Divinópolis, tanto no segmento religioso como na vida particular, que é o nosso querido padre Moacir Chagas Tavares. Padre Moacir, é uma satisfação receber o senhor aqui para falar um pouco da sua vida, do seu sacerdócio e de suas atividades. Quero saudar primeiramente os telespectadores da TV Candidez e dizer, Garcia Júnior, que para mim é uma honra poder participar desse seu programa, Gente da Gente, e me sinto honrado, lisonjeado, privilegiado de poder participar de um programa tão importante da TV Candidez e, acima de tudo, pela amizade, o carinho que tenho por você, pela dona Sara, pela sua família, os filhos, que todos que já trabalharam nas nossas rádios da Diocese, a Divinópolis e a Candidez, e você que já pela segunda vez passa a trabalhar conosco também. Então, é uma oportunidade ímpar de poder estar aqui participando do seu programa, é uma oportunidade que eu tenho também de agradecê-lo. Padre Moacir, o último programa, o programa que precedeu a esse que está no ar aí, nós realizamos com o doutor Antônio de Pádua e Silva, né, o nosso querido Dipa. E eu fiz uma pergunta para ele, foi a primeira pergunta do programa, e vou fazer de uma maneira diferente para o senhor também. Eu perguntei ao doutor Dipa, naquela oportunidade, o senhor sempre quis ser médico? Sabe o que ele respondeu para mim? Não, eu queria ser padre. Eu falei, não é mesmo? Ele falou, mamãe perguntava, o que você quer ser, Antônio? Aí eu quero ser padre. Aí os mais chegados, tios, né, conhecidos, perguntavam, ô Antônio, o que você quer ser padre? Então eu vou perguntar para o senhor nunca quis ser médico não, né, padre? Não. Para encaixar aí com o Dipa. Conheço muito o Dipa, Garcia. Tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é uma pessoa realmente muito de Deus. Eu acho o Dipa uma pessoa muito de Deus. Como médico, se ele é um excelente médico, certamente seria um excelente padre também. Mas eu não, Garcia, eu sempre quis ser padre. Outro dia eu até comentava com o padre Moacir, né, sobre o filme Dois Papas. Até fiquei sensibilizado, porque a gente, como católico, apostólico romano, tinha uma certa restrição ao Bento XVI, por causa do envolvimento da Segunda Guerra, os alemães, né, Hitler, não sei o quê, parará, e o filme mostrou realmente tanto ele como o Francisco mais humanos. Então, dentro desse gancho, padre, o senhor chegou a namorar, a ter uma vida de jovem normal antes de aderir ao celibato? Sim. Primeiro, contando um pouquinho a respeito da minha vida, talvez as pessoas nem saibam, eu nasci numa comunidade rural que tem o nome de Partidário, né, que está entre Itapecerica e São Sebastião do Oeste. Mas a minha origem, é claro, que pertence a Itapecerica. Eu morei no Partidário até os 10 anos de idade. E lá, me recordo assim, da figura do padre, dois padres naquela época que trabalhavam em Itapecerica, que era o padre Carlos Pinto e o padre Dulinho. E eles iam uma vez por mês, iam à minha terra para celebrar a missa, né? E eu sempre participei da igreja, rezava, cantava, era coroinha, e isso sempre ficou dentro de mim. Depois eu mudei para Divinópolis, então, eu tinha 10 anos, fiz aqui o que chamava naquela época o grupo, né? As primeiras 4 séries do curso primário, morava na Vila Belo Horizonte, nessa época trabalhava na paróquia Nossa Senhora da Guia, o padre Evaristo, né, que você também conheceu. O padre Evaristo foi, vamos dizer assim, se eu sou padre hoje, eu agradeço ao padre Evaristo. Ele foi o grande exemplo para mim, o grande amigo, o grande pai, o grande irmão,
O meu ministério sacerdotal, ele está centrado, sem dúvida alguma, na pessoa do Padre Evaristo. Com 13 para 14, fui coroinha dele, com 13 para 14 anos, eu fui para o seminário. E pensa assim, que foi uma grande decepção para ele na época, porque ele imaginava que eu ia ficar na diocese. E eu fui para os salesianos, né, com 13 para 14 anos. Fiquei dos 14 aos 22 anos, eu fiquei com os salesianos. Então fiz naquela época depois o curso ginasial, segundo grau, filosofia, e letras também, que eu fazia os 2 cursos ao mesmo tempo. Nessa época eu passei, meu primeiro seminário foi Santa Bárbara, depois Pará de Minas, Paraguaçu, no sul de Minas. Depois nós fomos para Jaboatão, em Pernambuco. Voltamos para São João del Rei. Em São João del Rei, depois naquela época, eu deixei o seminário. Depois de 9 anos no seminário, eu deixei. Foi uma época, Garcia, que minha família era sempre... Eu sou originário de uma família muito pobre, muito humilde. E meus pais passavam por algumas dificuldades. E eu achava que eu poderia ajudar de alguma forma naquele tempo. Saí, fiquei fora 8 anos. Os 8 anos eu trabalhei na Pains. Naquela época foi o auge da Pains, né? Companhia Siderúrgica Pains. Hoje é Gerdau. Hoje é Gerdau. Naquela época, quem trabalhava na Pains era o melhor emprego de Divinópolis. Foi na década de 70, eu trabalhei. A Pains chegou a ter naquela época, Garcia, 3.000 funcionários. Então, Divinópolis, toda a sua economia, ela girava em torno da Pains. Fiquei na Pains durante 8 anos, né? Nesse período, então, eu terminei o curso de letras, fiz administração de empresas, né? E namorei, você perguntou e tal, namorei durante... Aliás, eu fiz a pergunta, porque o filme Dois Papas, nós recomendamos e tal, o Papa Francisco quase que chegou a casar. O pessoal fala que eu fiquei noivo e tal, mas isso não é verdade, não. Namorei, tive a experiência do namoro, mas depois de 8 anos, a gente, Garcia, eu sempre falo assim, que o chamado de Deus, ele é muito correto. Você não resiste a um chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como você foi chamado à vida matrimonial, nós que somos chamados à vida sacerdotal, você pode até querer sair por algum momento, algum instante, mas depois você vai ver, olha, não tem jeito. Nesse tempo, então, eu trabalhei na Pains, mantinha a minha família, morava com os meus pais, namorei, etc. Depois, quando foi em início de 81, eu voltei para Belo Horizonte, onde fiz o curso de teologia na PUC. Posteriormente, então, me ordenei padre em 84, 15 de novembro de 84. Trabalhei praticamente a vida inteira aqui em Divinópolis, né? Sempre tive alguma função na diocese, né? E hoje, Garcia, se você me perguntar se em algum momento, Padre Moacir, você deixaria de ser padre? Não, nunca deixaria de ser padre. Aliás, aproveitando, né, esse gancho, né, você deixaria de ser padre, o senhor chegou a ser convidado até para ser candidato a prefeito? Várias vezes. E foi engraçado assim que os 2 principais convites foram com Galileu. Né? Ele me convidou para ser vice-prefeito dele, inclusive na última eleição, né? Para ser vice dele, e em outros momentos também me convidaram para ser candidato a prefeito, a deputado e tal. Eu sempre respondi, Garcia, ainda faço melhor como padre do que como político. A minha vida, o meu ministério sacerdotal me realiza imensamente. Eu costumo dizer também, Garcia, que quando celebro os meus aniversários, seja de aniversário de nascimento, aniversário de padre, se fosse preciso ordenar tantas quantas vezes fossem necessárias, eu continuaria me ordenando padre, porque essa é a minha felicidade, é a minha alegria viver o meu ministério sacerdotal. Todo mundo sabe, né, principalmente os divinopolitanos da Gema,
que Padre Moacir também teve algumas outras atividades, mesmo paralelas com o sacerdócio. Por exemplo, técnico de futebol. Sim, eu fui diretor do Estrela, né? Eu fui diretor de esporte do Estrela no auge do futsal aqui em Divinópolis. Né? Nós vivenciamos um momento daquele que disputava o Campeonato Mineiro, jogava com o Atlético, onde hoje o Diamond Mall era a quadra do Atlético. O Atlético, o Olímpico, né? O Minas, o Recreativo. Foram todas equipes que jogaram aqui em Divinópolis. No tempo do famoso Manuel Tobias, né, que era o Isso. maior jogador da época, era o falcão do futebol de salão hoje. Então, nesse período, Garcia, eu conseguia equilibrar as duas coisas, né? Sendo padre e também como diretor do ser esportista. E é engraçado como que isso marca a vida da gente. Isso durou quanto tempo? Ah, Garcia, isso durou uns 10 anos, eu acho. Porque antes mesmo de eu me ordenar padre, eu treinava, né? Você chegou a jogar? Joguei, mas nunca fui bom, não. O único esporte assim que eu fui bom foi tênis de mesa. Ping-pong. Ping-pong. Mas é engraçado, assim, mesmo no seminário, por exemplo, eu sempre fui um organizador de torneios dentro do seminário. Campeonatos, eu organizava campeonatos internos, era juiz, etc. e tal. Foi uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção. Na Pains, você lembra daquelas Olimpíadas globais, né? Sim. Que tinha, eu que organizava dentro da Pains, levava o pessoal para disputar. Então sempre tive muito envolvido e me fazia muito bem. E acho que fazia muito bem. Treinei aqui em Divinópolis o Bradesco, qual outro banco? O Benge, o Raça lá em Nova Serrana. Quantos títulos o senhor conquistou? Sabe assim de cor? Não. Assim um que tenha chamado mais atenção. Olha, me emocionou muito quando eu ganhei o campeonato, tal, assim. Não, sem dúvida alguma, sim. O que mais me emocionou na época foi disputar o Campeonato Mineiro. Porque algumas vezes nós chegamos à final do Campeonato Mineiro, né? Mas a gente não tinha condição de disputar, igual nós falamos, com o Minas, com o Olímpico, o Atlético, etc. Quer dizer, as nossas condições financeiras do Estrela não davam condição de ter uma disputa com essas equipes, né? Mas me lembro assim, aqui na região nós somos campeões pelo Estrela, pelo Benge, pelo Bradesco. Várias vezes nós somos campeões por essas equipes. Como técnico também. E essas passagens no futebol, evidente, no futebol de salão, não é, e no futebol também de Olimpíadas globais, isso marcou muito, né? Deixou muita saudade. O senhor ainda revive esses momentos até hoje, né, padre? Muito. O senhor tem muitas recordações? Tenho. Muitos causos, né, também. Causos é interessante, né? Principalmente os pitorescos, como diria o grande filósofo Davi Raposo. Então, eu ia citar o Davi Raposo. O senhor foi personagem lá muito tempo da coluna. Fui muito Davi Raposo do jornal, né, que ele escrevia. Ele, como juiz, tive muitos embates com o Davi Raposo. Ele era juiz. E tal. Muito palavrão, padre? Você está falando eu? Assim, como técnico e tal. Falava. Acaba que era um comum, né, Garcia? Claro que aqui no programa a gente não Deus pode falar. Entende, perdoa, né? Sim, sabe que aquilo ali é da boca para fora. Claro. Eu levei uma certa vez o Dom José Costa Campos, né, que era o nosso bispo, e eu treinava, não me recordo, acho que era o Raça. Ele foi comigo, assistiu uma partida lá no poliesportivo e tal. Então são fatos assim. Eu saía daqui e ia treinar o Raça lá em Nova Serrana. O Raça do Barão. O Raça do Barão. Exatamente. Então foram momentos assim, Garcia, muito marcantes. Muitas viagens, né? Que a gente fazia, Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, outras regiões de Minas Gerais que a gente viajava com Estrela para poder disputar o Campeonato Mineiro, né? Foram uma época boa. Muito. Eu sinto saudade. E pena que passou, sabe, Garcia? Pena que passou. Uma vida dentro do esporte aqui, né, muito movimentada e cheia de recordações. Agora, no sacerdócio, o senhor também girou bem, né? Esteve à frente de várias paróquias, né? O senhor podia contar aí mais ou menos. Então,
Quando eu me ordenei padre, a primeira comunidade que eu trabalhei foi hoje o Santuário Nossa Senhora Aparecida no Bom Pastor, né? E também a paróquia de Ermida, Santo Antônio de los Campos. Né? É verdade. Santo Antônio dos Campos. Foi a minha primeira paróquia. Diz que a primeira você não esquece, É né, verdade, nunca esquece. Então foi a minha primeira paróquia, foi lá em Ermida. Eu ajudava o padre Evaristo na época na Catedral e no Bom Pastor. Depois do Bom Pastor, a minha segunda paróquia foi o Niterói, a paróquia do Bom Jesus, que os padres tinham muito medo de ir para o Niterói, né? O Niterói naquela época não tinha uma fama muito boa, né? E foi assim uma paróquia, Garcia, que eu fui muito feliz. O Niterói é um bairro totalmente diferente de todos os outros bairros de Divinópolis. E a paróquia também, Garcia. A paróquia do Niterói me ajudou muito na minha vida sacerdotal. Foi o meu segundo ano de padre, foi lá, né? E aqui eu gostaria assim, de dizer, Garcia, o meu tempo que eu trabalhei na Pains, o curso de administração de empresas que eu fiz, isso me ajudou muito também na administração paroquial, né? Então, durante 5 anos eu estive no Niterói, depois eu voltei para o Bom Pastor para criar a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Então aí tinha Nossa Senhora Aparecida, o bairro Danilo Passos, o Icaraí, aquela região ali que formou uma paróquia também depois de Nossa Senhora Aparecida. Depois de Nossa Senhora Aparecida, eu fui para fazer um curso de pós-graduação no Rio de Janeiro, mas foi o período que minha mãe veio a falecer, né? E também, nesse período, o padre Lauro, em Nova Serrana, ele faleceu também. Aí o Dom José, que eu tinha ido para o Rio, ele falou assim, não, agora você volta, e o padre Lauro morreu, você vai para Nova Serrana. Aí eu trabalhei em Nova Serrana 5 meses. E eu costumo dizer ao pessoal de Nova Serrana que, eu digo assim, era uma paróquia que eu gostaria de ter trabalhado mais tempo, né? Foram 5 meses assim, de muito trabalho, de muito empenho, muita dedicação e que me fez muito bem. E nesse período o padre Evaristo já estava há 28 anos na catedral e ele falou naquela época com o Dom José que ele gostaria que eu substituísse a ele, né? E foi quando eu vim para a catedral em 95. Então, em 95 eu vim para a catedral e na catedral eu fiquei 16 anos como pároco da catedral, né? É um tempo considerável, muito, né? considerável. Hoje eu não ficaria mais, o Garcia, porque o Código de Direito Canônico, ele sempre aconselha ao bispo que o padre não deva ficar mais do que 6 anos numa paróquia, né? E a igreja é muito sábia, Garcia. 6 anos é um tempo muito bom para o padre e para o povo, né? Então durante 6 anos você desenvolve muita coisa na paróquia, depois dos 6 anos você se acomoda, né? Então fiquei 16 anos na catedral e nesse tempo antes de ir, trabalhei também 5 meses em Marilândia, que eu costumo dizer assim, Maryland, né? No exterior. Inglesar a coisa. Trabalhei também em Marilândia. Depois da catedral, eu fiquei 5 anos no São Judas, que foi um tempo também maravilhoso, a paróquia de São Judas Tadeu. Depois de 5 anos, eu vim para São Cristóvão, fiquei 4 anos e meio, né? Durante esse tempo, é bom lembrar também, Garcia, que em 99 eu fui para as rádios, né, para a direção das rádios, começaram, a minha gestão começou aqui, nesse prédio, né? Estou na frente das rádios desde 99, né? E em 2019, o Dom José também me colocou à frente da direção da parte administrativa de toda a diocese, né? Hoje eu sou o ecônomo da diocese desde 2019, então eu sou responsável por toda a parte administrativa da diocese. Quando foi ano passado, nesse tempo da pandemia, um tempo de sofrimento, um tempo de isolamento, então eu pedi ao Dom José para deixar a paróquia e ficar mais com as rádios e com a administração, né? Ele me nomeou lá para o santuário
de Conceição do Pará, mas por enquanto não está tendo missas lá, apenas estou nomeado para lá. Mas você vê, Garcia, que eu estive também à frente, durante 9 anos, do Lar dos Idosos. Né? Quando eu estava na catedral, eu fui o provedor do Lar dos Idosos. Então, durante toda a minha vida de padre, que esse ano eu completo 37 anos de padre, com muita alegria, com muita felicidade, com muito prazer, Garcia. Repito para você, não tenho arrependimento algum de ter sido padre ou de ser padre. E durante todo esse tempo, então, sempre estive à frente de alguma atividade diocesana, por escolha, por indicação, etc. Fui coordenador de pastoral da diocese também. Então, são trabalhos que a gente sempre viveu à frente da diocese. Ô padre, o senhor falou aí, o senhor dirige, né, o complexo de emissoras da diocese. É bom trabalhar com comunicação, padre? Sim. Olha que coisa engraçada, né, Garcia? Quando era padre novo, me recordo que eu trabalhei, a gente tinha a Hora do Ângelus na Rádio Minas, né? Foi assim, a minha primeira experiência de rádio. Isso foi em 84, nessa década de 80, eu tinha a Hora do Ângelus. Naquela época, a gente fazia a Hora do Ângelus ao vivo. A gente vinha, eram 10 minutos, a gente vinha na Rádio Minas e fazia a Hora do Ângelus. Naquele tempo não tinha gravação ainda, não era muito desenvolvida essas técnicas, as tecnologias de hoje. Né? E eu nunca imaginei que eu pudesse um dia estar à frente de emissoras de rádio. Né? Depois, também eu tive uma experiência na TV Integração lá em Pará de Minas, que hoje ainda acho que tem um programa lá, que é o Tony, que tem esse programa lá, era uma vez por semana. Aí depois, quando o Mairico, ou Jaiminho, fundou a TV Candidez, tinha também um programa aqui que chamava A Voz da Igreja, alguma coisa assim, que começou comigo. Então eu gravava esse programa, acho que era meia hora. O senhor é um pioneiro, né? Foi. É interessante isso, eu fui um pioneiro. Da igreja na televisão, em Divinópolis. Em Divinópolis, né? Fui. E depois da rádio, então eu fui para a rádio em 99, para as rádios, como eu te disse. Tinha o programa do Padre Olavo, que era muito amigo seu. Gente boa, da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Muito fervoroso. Né? Tinha o programa do Padre Ordones. Tinha o programa do Padre Ordones também. E o Padre Olavo tinha aquele programa Família em Primeiro Lugar. Né? É verdade. E tinha o programa das crianças, né? Tinha o programa das crianças, não podia falar o programa da Xuxa e tal, mas... Música da Xuxa, música da Xuxa, nem pensar. Né? Ele ficava bravo, né, Garcia? O Padre Olavo era muito bravo, muito rigoroso, né? Então, aí eu fui para as rádios. E quando o Padre Olavo deixou as rádios, e naquela época, você lembra, a Maria Luzia... saudosa memória, né? Saudosa memória da Maria Luzia. Sabia tudo de Bíblia, né, Garcia? Ela era, eu costumo dizer assim, a Maria Luzia Nogueira era uma doutora em Bíblia, né? Em igreja. Né? Você podia, Garcia, pedir para a Luzia fazer uma palestra sobre qualquer assunto de igreja que a Luzia dava conta. Né? Então, eu fui para lá, quando o Padre Olavo saiu da rádio, eu propus para ela, Luzia, vamos pegar esse horário do Padre Olavo? Né? Aproveitar a audiência dele. Aproveitar a audiência dele. Era um horário já religioso, né, Garcia? E que nós pegamos, esse programa foi, eu não recordo assim a data certa, mas foi o ano 2000, 2000 e pouco, que a gente começou esse programa. Durou muito, né? Durou e que continua até hoje, né? Só que nós mudamos o nome, hoje chama Evangelizando na Div FM, né? Que é um programa religioso. Aliás, eu vou aproveitar o gancho, tem mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto? Não, tranquilo. Não vou perguntar ao senhor sobre, o senhor falou Evangelizando, eu lembrei, né, do padre Manzotti. Né? Sua opinião sobre os programas que a Igreja Católica
conseguiu nesse espaço, citando aí então o Manzotti como ponto de referência. Então, Garcia, eu sou bastante crítico a alguns programas religiosos e que a gente tem, mesmo canais de TV, rádios católicas, etc. Penso que a gente perde muitas vezes a oportunidade de uma evangelização mais profunda, sabe? De uma evangelização com mais conteúdo. Né? Gosto muito, sou muito amigo do padre Reginaldo Manzotti, né? Sou muito amigo dele. Mas eu não faria um programa que ele faz, por exemplo, da participação que ele tem, a participação ao vivo. Sim. Não é? É um risco muito grande. Ele já passou, assim, em programas ao vivo que ele fez, bastante dificuldades, apertos, dele não ter resposta para dar naquele momento. É porque se fosse um programa gravado e tudo, não é? Mas é um programa ao vivo. Ao vivo. Então, você não sabe o que o ouvinte vai te perguntar. Ele pode sempre fazer uma chamada saia justa. Saia justa. Então, eu não... Tanto é que você conhece o meu programa, o nosso programa, normalmente as pessoas fazem a pergunta, mas ela vem através do telefone. Então, eu posso filtrar aquilo que a pessoa me pergunta. Não é? Porque às vezes tem pergunta que não encaixa, né? No espírito da... E outros programas, por exemplo, a gente vê do padre Marcelo Rossi, por exemplo, né? Que hoje ele quase desapareceu, né? da programação de TV, teve um auge imenso, que ele estava presente em tudo enquanto é programa de TV. Eventos. E quantas perguntas o padre Marcelo Rossi teve dificuldade para responder. E, além do padre ser humano, ele está mexendo com o ser humano. Está mexendo com o ser humano. Então, a minha crítica a esses canais de televisão, aqui eu falo de Rede Vida, de Canção Nova, TV Horizonte e outros canais, que às vezes se perde a oportunidade de uma profundidade maior desse papel da igreja. Né? Da igreja, de mostrar a igreja como verdadeiramente ela é. E não uma igreja segmentada, não uma igreja ultraconservadora, não uma igreja que está fora do mundo de hoje. Então, acho que se perde essa oportunidade de a gente tentar viver, porque a igreja, ô Garcia, ela é de Jesus Cristo, ela não é minha, ela não é sua. E a gente vê muitos padres, muitos leigos de igreja que pensam que a igreja é deles. Verdade. Não é? Que a palavra de Jesus não é de Jesus, a palavra é deles. E não é. Eu não posso trazer a palavra de Jesus como se ela fosse minha. Não, a palavra de Jesus é dele. A palavra da igreja é dele, é da igreja e não minha. Eu falo em nome de Jesus. Eu estou pregando a nosso Senhor e não a mim mesmo. Né? Então essa é uma crítica que eu tenho e que às vezes a gente não tem essa percepção. E às vezes não é bem compreendido também, não é? Não, e você tem muitos seguidores que defendem essa linha da igreja e que são, às vezes, muito perseguidores também, Garcia, muito perseguidores. Por exemplo, Garcia, eu vou tocar num assunto que hoje, a respeito da campanha da fraternidade, né? Essa campanha da fraternidade desse ano, todo ano a CNBB coloca um tema para a campanha da fraternidade. Então, o tema da campanha da fraternidade desse ano, ela é ecumênica. Ela é ecumênica. Ela faz parte das igrejas do CONIC, que são 4 ou 5 igrejas, juntos com a Igreja Católica. E tem um grupo de católicos ultraconservadores que está criticando profundamente essa campanha da fraternidade, criticando a CNBB, criticando as outras igrejas evangélicas, etc. Hoje é um entendimento da pessoa, por exemplo, da aceitação dos grupos de pessoas que nós temos na igreja hoje, ou na sociedade, né? Que você pode ser casado. A tal diferença de gênero. Diferença de gênero, exatamente. Aceitar a pessoa como ela é. Não é? Você optou pelo casamento, eu tenho que te respeitar na sua vida matrimonial. Não deu certo o casamento.
Tá. Como é que faz, Não então? é? Né? Eu sou padre... Você vai aceitar aquele mesmo fiel lá, né? Ele vai ser aceito da mesma forma. Ele tem uma opção dos grupos LGBT e tal, que isso seja respeitado. Somos todos humanos, né, padre? Somos. Todas criaturas de Deus, indistintamente, né? A essência, agora cabe a pessoa... Claro, a essência é que todos nós somos filhos e filhas de Deus, né? Como filhos e filhas de Deus, somos todos iguais. Deus não faz acepção de ninguém. Por que eu vou fazer acepção? Não é? Isso é, eu não vou dizer assim muito profundo, não, isso é muito óbvio, não é? Então nós temos esses grupos, infelizmente, que agora está criando uma situação bastante complicada. É claro que nós temos que respeitá-los, tá bom. O respeito é uma coisa, a perseguição é outra. Vontade de ser bispo, já teve, já foi convidado? Já fui convidado, mas essa é uma situação assim, hoje eu acho que o padre que aceita ser bispo, ele é muito corajoso, ele tem que ter muita coragem. Diz que todo bispo é assim, tranquilo, Ah, calmo, zen. Coitado, eu que estou próximo agora de Dom José Carlos, que você pretende também entrevistá-lo, não é? Vejo o aperto que ele passa, todas as situações que ele tem que enfrentar. Né? Então, hoje, repito, Garcia, o padre que aceita ser bispo é muito corajoso. Eu não aceitaria. Se me convidasse hoje para ser bispo em algum lugar, eu agradeceria. Né? Porque é um peso bastante grande, uma responsabilidade imensa. Para você ter noção, Dom José hoje é responsável, a Diocese de Divinópolis são 25 municípios, né, mais de 500 mil de pessoas, somos 54 paróquias, né, e mais de 100 sacerdotes hoje. É uma abrangência maior que muitos estados brasileiros, Sim, né? Verdade. Ô, padre, alguma pergunta que eu não tenha feito que o senhor gostaria de abordar? Alguma coisa? Não, eu penso que muitas pessoas me conhecem, como você disse no início, como padre e como pessoa, e eu tenho uma coisa que eu sempre disse, Garcia, em todas as paróquias que eu trabalhei, a minha primeira fala, quando eu chegava numa paróquia, eu falava sempre assim, ó, eu sou o padre Moacir, né, mas eu sou pessoa também, né, eu sou gente. Então, eu como padre, eu não vou dar direito a vocês de reclamarem de mim. Né? Agora, como pessoa, eu sou limitado. Pode ser que eu tenha falhas, eu sou pecador também, e que vocês vão poder reclamar do Moacir. Agora, do padre, eu vou procurar ser o melhor padre possível para vocês na comunidade ou na paróquia que eu estou trabalhando. E isso, Garcia, em quase 37 anos de padre, eu procurei fazer na minha vida. Né? Claro que tive falhas, sou pecador, mas como padre procurei sempre ser o melhor padre possível na minha vida. E hoje, deixando a paróquia, estou à frente então da administração e procuro fazer o melhor trabalho possível. E outra coisa também, Garcia, que eu gostaria de dizer, em Divinópolis, já moro aqui há 60 anos, eu acho que eu tenho todos os títulos de Divinópolis, né? Sou cidadão honorário de Divinópolis e tenho outros títulos que a Câmara já me presenteou em vários momentos da minha vida. E sou muito agradecido a Deus por morar em Divinópolis. Se eu não nasci aqui, como no meu nascimento, mas eu nasci como pessoa desde que eu mudei para cá. Eu sou um apaixonado por Divinópolis, Garcia. E quer enterrar os seus ossinhos aqui. Tenho que enterrar meus ossinhos aqui. Sou apaixonado por Divinópolis, né? Imensamente feliz. Quando eu saio de férias, ou viagens que eu já fiz, eu fico louco para voltar para Divinópolis. Quando a gente chega, parece que está chegando em casa. É verdade. É verdade. Muito obrigado, padre Moacir Chagas Tavares, responsável pelas emissoras do Complexo de Comunicação da Igreja Católica aqui na nossa cidade, por estar aqui. E padre Moacir Chagas Tavares, vamos obedecer o protocolo. Nada de abraço, de cumprimento, é gente da gente. Muito obrigado, Garcia. Te agradeço por participar desse programa tão importante da TV Candidez, Gente da Gente.
e principalmente pela amizade, admiração, o carinho que tem por você, como homem da comunicação, como locutor esportivo, como homem ligado ao esporte e à sociedade de Divinópolis também. E agradeço a todos vocês que estão assistindo pela TV Candidez. Muito obrigado a vocês, obrigado ao Garcia, obrigado à TV Candidez, à direção da TV, ao Mairim, que a todos que trabalham nesta TV. Que tenham todos uma felicidade muito grande e que Deus abençoe a todos. Esse programa teve a produção, edição e montagem de Lincoln Clóvis e Wallaf Rondinelli. Até a próxima.